Glória a Deus. Amém, irmãos? Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10 diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, nos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Hoje eu quero pregar sobre um tema: a importância da graça na vida do crente. Não temos ideia, nós não temos ideia quanto isso tem um valor e quanto isso tem um poder muito grande nas nossas vidas. A graça de Deus, ela é o fator mais importante para nós, porque sem ela, nós, na verdade, não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso, nós precisamos entender um pouquinho sobre essa questão da graça. E quando você entende o que significa a graça, a nossa vida cristã ela vai ser muito mais fácil do que antes, né? Porque todos nós vivemos, sabe, em menção de viver somente aquilo que é aparente, né? E com isso, nós perdemos alguns pontos principais da nossa vida. Perdemos a esperança, perdemos a perspectiva da vida. Olhemos para Paulo. Quando Paulo estava lá, já recebendo aquele espinho na carne, né, ele disse para poder Deus afastasse aquilo dele. Por 3 vezes ele fez essa oração. E Deus disse que, olha, a minha graça é suficiente para você. É que nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, a graça, o que é a graça? No grego é caris, que significa que dá alegria, que é favor. Também, no latim, podemos dizer que o que significa, no latim a graça significa benevolência, estima ou um favor que se dispensa ou recebe. A palavra graça também, conforme é usada nas Escrituras, refere-se basicamente ao poder de dar capacidade e cura espiritual oferecido por meio de misericórdia e de amor de Jesus Cristo. A graça significa que Deus é de uma forma grande em misericórdia para conosco. Nós estamos aqui hoje porque é pela graça de Deus. Estamos aqui hoje na igreja, estamos vivos hoje, é pela graça de Deus. Se nós formos olhar o merecimento nosso, esses dias atrás eu vi uma coisa interessante, irmãos. Eu queria, antes de entrar aqui, falar sobre a importância da graça, eu escutei algo muito engraçado que eu ri. Eu tive que ir porque foi, de alguma forma, uma verdade e de outra forma, uma coisa meio assim engraçada, soou-se engraçado. Alguém falava assim: se nós fôssemos hoje
Tem aqui, quando vez a gente ora, ou a gente fala, eu não mereço isso. Alguém já falou isso já? Entendeu? Eu não mereço isso, olha só, eu estou vivendo essa vida, eu não mereço viver esta vida, eu mereço coisa melhor. Aí ele fala, se nós fôssemos orar hoje, ou se formos só, eu quero o que eu mereço. Eu quero hoje fazer, eu quero que o Senhor me dê o que eu mereço. Sabe o que ia acontecer? Nós iríamos todos para o inferno. Porque que todos nós merecemos aqui é exatamente o inferno. Mas a graça, ela veio para poder nos tirar, e Deus fazer um favor de nos tirar do inferno e nos levar para próximo dele. Isso é o que valoriza a gente hoje. Então, irmãos, nunca entre nesse mérito de você achar que você não merece estar aqui. Irmãos, temos que orar e pedir, agradecer, Senhor, obrigado pela sua graça. Pois se não fosse a sua graça, não estaremos aqui. Para de reclamar também, reclama disso, reclama daquilo, e nós perdemos o foco, que é Deus. Agora, qual é a importância da graça para todos nós? É exatamente essa. A primeira coisa que nós podemos entender sobre a importância da graça é que a graça é a chave do relacionamento nosso com Deus. Nós só vamos nos relacionar com Deus intermédio da graça. No meio do caminho agora, estávamos nós, aí o nosso irmão Júnior, conversando, irmão Júnior, sobre isso mesmo, brincando sobre a questão porque só o ser humano, irmão, vocês que gostam de churrasco aí, o irmão Barro gosta de churrasco, irmão Júnior? Gosta, Eu escute essa. O Moneco também gosta de churrasco, Moneco? Mais ou menos, o Moneco já está fora do que eu vou falar aqui agora, Eu, praticamente, também não gosto muito de churrasco, não. Aí, vamos lá. E aí, vamos lá, eu que gosto de churrasco, eu vou decepcionar você um pouquinho aqui agora, porque antes do pecado, ninguém comia carne. A carne, na verdade, veio depois do pecado, porque o Deus teve que matar um cordeiro lá, um animal, para poder tirar a pele dele, para poder vestir o homem. Então foi ali exatamente, tirando fora aí o churrasco, ali foi uma ação de Deus, de graça, sobre Adão e Eva. E até hoje ainda, essa graça continua sobre nós, porque hoje estamos revestidos por Deus intermédio da morte de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui, ou não poderíamos dizer que nós vamos para o céu, não. Mas tirando a brincadeira à parte, irmãos, Marco, pode continuar com o meu churrasco, não tem nada a ver não, tá? Não é pecado, tá bom? Eu só estou brincando aqui para poder ver se os irmãos iam brigar comigo, Mas não brigaram, então eu tenho que ir agora. Está tudo tranquilo. Então a graça é isso. A graça, ela vai nos levar novamente a nos relacionar com Deus, porque nós até falamos um tempo atrás aqui que o que faz a divisão entre nós e Deus, o que nos distancia de Deus, ou que nos impede de chegar a Deus, é exatamente o pecado. Mas Jesus veio para isso, para ser a ponte para chegarmos até a Deus, como diz lá o autor dos Hebreus, que temos a ousadia de hoje entrar no Santo do Santo, como? Pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus. Antigamente era impossível que alguém chegasse a Deus, a não ser por algum tipo de sacrifício. Mas hoje a coisa ficou mais simples, é só você ir até Jesus. Jesus é esta ponte para nós. Então, o homem entrou para uma situação de inimizade com Deus, após o pecado. Aí veio Jesus para trazer o homem novamente a se relacionar com Deus novamente. Todos nós temos acesso hoje, pela graça de Deus, por isso que a importância da graça sobre as nossas vidas. E também, como diz aqui, nós lemos aqui no versículo 8, que pela graça que somos salvos. Sem graça, não há salvação. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Olha o que diz aqui, o versículo 8, ele fala, porque pela graça vocês são salvos. Mediante o quê? Mediante o quê? Mediante a fé. Não é mérito nosso. Nós não fizemos nada para alcançar isso.
Nós não fizemos nada para poder hoje ser salvo, mas intermédio da graça de Deus e crendo na obra redentora que Jesus fez por nós na cruz, hoje podemos receber a salvação. Ele fala aqui, olha, mediante a fé. Isso não vem de vocês, tem nada a ver com nós. Nada a ver com nós. É um dom de Deus. Um dia alguém me perguntou, eu quero um dom de Deus. Alguém fez isso, irmão Silvio. Alguém pedia orar o dom de Deus. Aí alguém disse para ele, é facinho. Recebe a graça de Deus e você já recebe o dom de Deus sobre a sua vida. O maior dom é a graça dele. Se você quer um dom, então você peça a graça, que já isso aí é dom de Deus. Aí o versículo 9 fala, não é de obras, não é pela caridade que você faz, não é pela bondade que você faz às pessoas. Irmãos, existe um equívoco hoje, porque as pessoas querem achar que a salvação é pelas obras que se faz. Você ouviu dizer isso? E algumas pessoas, mas fulano matou, roubou, fez tanta coisa errada, e agora disse que está salvo. É pela fé. É pela fé. Ele fez isso, ele foi isso. Então agora ele aceitou a graça de Deus sobre a vida dele, ele recebeu o perdão de Deus sobre a vida dele, e hoje ele está salvo. Ele está salvo, eu creio nisso. Mas a pessoa bondosa, ela vai para o inferno? Depende, se ela crê em Jesus, se ela aceitar a obra redentora de Jesus como um único e suficiente Salvador, eu creio que ele também vai ser salvo. A Bíblia diz, a Bíblia só tem um quesito para a salvação. Só existe um quesito, só uma regra que Deus coloca para a gente. Não existe outras. Não existe fazer isso, fazer aquilo. Não existe você fazer tantas caridades, que isso não vai trazer para você a salvação. Só existe uma forma: crer no Senhor Jesus Cristo. Ele fala, quem crê em mim será salvo. Não existe outra forma. É tudo pela fé. Paulo diz que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, não andamos por vista, mas andamos por fé. É a fé. A fé é a certeza daquilo que nós aguardamos, é a prova que nós vamos receber. É isso, você não vê. Mas por que Deus faz isso? Parece um castigo de Deus, né? Deus, ele limita-se tudo, ele se esconde tudo, para podermos acreditar no além. Não existe além, existe algo que a palavra dele disse. Quando Deus chega para Moisés, ele disse, olha... Aí Moisés fala, Senhor, os egípcios estão vindo aí, existe um mar na nossa frente. Deus chega para Moisés e fala assim, o que você tem na mão? O cajado. Então levanta suas mãos e o mar vai se abrir. Se você crê, as coisas vão acontecer, mas da forma que Deus acha que tem que acontecer. E às vezes nós queremos que Deus haja a nossa vida, sabe, da nossa forma. E isso é outro erro que nós cometemos. É pela graça. Também pela graça, a graça ela é a que vai nos sustentar. Se nós ficarmos debaixo da graça de Deus, nós vamos estar sustentados por Ele. Lembra que eu falei aqui, que Paulo falou, que Deus falou para Paulo, no capítulo 12, versículo 9, de 2 Coríntios, a minha graça te basta. E o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, enquanto nós não reconhecermos as nossas fraquezas, a graça não vai trabalhar. Não adianta, irmãos. Pode vir para a igreja, pode ir para monte, pode fazer oração, isso, pode fazer aquilo, pode fazer tantas coisas possíveis. A graça, ela que sustenta. Se nós não reconhecermos que ela é o único sustento da nossa vida espiritual, nós vamos ficar a vida todinha batendo cabeça em parede de igreja, parede de isso, parede daquilo, batendo a cabeça isso, assim, dando murro em ponta de faca, e nós não vamos alcançar o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Nós só vamos aceitar isso quando nós reconhecermos, eu sou fraco.
eu tenho limites. E Deus é a única suficiência na minha vida. É aí que entra a oração. Aí que entra o poder da oração. Eu vou orar porque eu dependo de Deus. Eu vou orar porque Deus, Ele é a minha suficiência. E a graça, ela vai nos levar a isso. A graça também nos mostra a total insuficiência do homem. Que o homem é insuficiente. A graça se opõe toda forma humana de se aproximar pelos seus próprios esforços. Irmãos, quanto mais querermos fazer conforme os nossos braços, nós não vamos alcançar nada. Como diz lá, eu não lembro agora o versículo, mas é capítulo 17 de Jeremias, agora eu esqueci agora o versículo, não sei se é 4 ou 5, é por ali, né? Maldito o homem que confia nos seus braços. Malditos somos nós, que confiamos em nós mesmos. Às vezes, amados, e vimos alguns casos acontecer hoje em dia, que Deus permite chegarmos a um nível bem baixo, bem lá mesmo, baixo. Descemos o mais profundo dos vales, para nós reconhecermos que nós dependemos completamente de Deus. Vamos voltar à história do apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios. Gosto muito de mencionar essa passagem, porque Paulo, diz a Bíblia, ele tem uma revelação suprema, ele vai aonde está o trono de Deus, vê coisas maravilhosas naquele lugar, tem uma revelação do céu, na verdade. Coisas que ele não podia, dizia ele, que não podia se mencionar com as nossas palavras. Eram coisas grandes, valiosíssimas. Aí Deus olhou para Paulo, quando olha para qualquer um de nós, e ele disse, né, para que não se exorbeça, para que não se orgulhe, para que não entre a soberba dentro de você. Aí ele permitiu que alguém bofeteasse Paulo e permitiu um espinho na carne na vida de Paulo. Nós não temos ideia o que era isso, mas isso incomodava Paulo. Irmãos já sabem muito bem, eu queria tem aqui o nosso irmão Neco, o irmão Marcos, até mesmo o Silvio e o Júnior, que mexem muito com madeira, sabe, né? E mexem com ferpas. E sabe que aquele negócio é perturbador, né, irmão Marcos? Enquanto você não tira aquela ferpa dentro do seu dedo, ou de algum lugar do seu corpo, né, irmão Neco? Aquilo fica incomodando, você esbarra aquilo, já te incomoda, já traz um incômodo para você. Enquanto não tirar aquilo, você não vai ficar sossegado. Não é isso mesmo? Então a ideia aqui do espinho na carne na vida de Paulo é exatamente algo que incomodasse Paulo. Que fizesse com ele, ficasse incomodado, que aquilo levasse a ele a buscar a Deus. É o que ele fez. O que ele faz? Ele busca a Deus, ele clama ao Senhor, pede para Deus afastar aquilo dele. Aí Deus diz para ele, olha Paulo, eu não vou tirar não. A minha graça está sobre você. Então, ela se aperfeiçoa na fraqueza das pessoas. Então, Paulo entendeu. Então, eu só vou receber a graça quando eu reconhecer que eu sou fraco e eu sou completamente ou totalmente ou sim, totalmente dependente de Deus. Aí, quando ele entende isso, aí é a hora que Deus começa a operar na vida de Paulo. Você quer que Deus opere na tua vida? Então comece a reconhecer a sua fragilidade. Aonde você precisa de Deus. A graça se opõe ao sistema dos méritos, como já falamos. Nós não merecemos nada, amados. Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, ele fala, as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Nós estamos aqui, é porque Deus é misericordioso. Se Deus não fosse misericordioso, com certeza estaremos todos consumidos. Nenhum de nós aqui podemos falar em mérito, ou nós não podemos falar em mérito. Mas aquele que pensa que possa ser santo demais, nenhum de nós podemos dizer, eu mereço aonde eu estou.
Aí alguém dizia assim, o pastor Wagner podia dizer, irmãos, deixa eu falar aqui, usar uma expressão, tipo aquela voz do pastor Beto, né? É cara que ele nunca vai falar igual ele, né? Mas tentar aqui, né? Irmãos, eu mereço onde eu estou. Aí, pum, aí é hora que cai, né? Nós estamos aqui, hoje eu sou pastor, hoje você tem, você... porque Deus é misericordioso. Se não fosse a sua misericórdia, nós não seríamos nada. Nós estamos agora em alguma posição nessa terra, é porque Deus é misericordioso. Nós estamos vivos porque Deus é misericordioso. Você para entender isso. Que nós não temos controle nem nas nossas vidas. Não temos controle, amados. Não ponte alguém que tenha controle da sua vida. Não. Estamos vivos porque Deus quer que nós estejamos vivos. Estamos vivos porque Deus quer que você fique vivo. Porque se Deus quiser, amanhã acabou, amados. Não precisa de muita coisa, não. É só um... Não precisa ser atropelado, não precisa ser assassinado ou coisa semelhante. Coisa simples. Deus tem um controle. Irmãos, nós temos motivos de sobra. Quem diz que não tem motivo para agradecer a Deus, está sendo egoísta. Nós temos motivo de sobra para poder agradecer a Deus todos os dias. Muitas pessoas acham que livramento de Deus é quando você vê algo acontecendo. Esses dias atrás aí, eu e meu cunhado tivemos um livramento de Deus. Estavam vindo de Penedo para cá, aí quando chegamos ali perto de Piraí, uma chuva, um torrencial, irmão Marco, nunca vi chuva igual aquela não, mas ali chove bastante, hein? E chovia muitos. O carro, eu estava descansando, quando acordei debaixo, não debaixo da chuva que está dentro do carro, né? Mas estava chovendo muito. E o carro, ele deslizava na estrada, irmão Marcos. Viu, irmão Neco? Coisa horrível. Eu, particularmente, nunca presenciei isso na minha vida. O carro deslizava. E aí eu pensei, agora, só Jesus, né? Só Deus para nos livrar agora. Mas para a graça de Deus, Deus colocou um ônibus ao nosso lado. Aí o nosso carro, eu falo nosso carro porque o carro não é só meu, aí o nosso carro esbarrou no ônibus e voltou. Foi a hora que ele conseguiu controlar mais ou menos o carro. Aí nós fomos para o acostamento, entramos num posto, fomos respirar um pouquinho, né? Mas Deus nos deu o livramento ali, foi um livramento de Deus. Eu não sei, se não fosse aquele ônibus ali, eu não sei o que poderia acontecer conosco. Então nós temos que motivo. Então nós achamos que livramento é somente isso. Mas nós ignoramos o mundo espiritual. Irmãos, tem uma ideia seguinte: o diabo nesse momento, justamente que os seus demônios estão olhando para cada um de vocês e pensando, demoniada, o diabo falando com os demônios, né? Temos que destruir a casa lá daquele cidadão. Ele está indo para a igreja. Isso não é bom, não. E agora, tem um cara aí querendo, já está lendo a Bíblia na igreja. Isso não é muito bom, não. E ele vai ler a Bíblia, ele vai ler a palavra, até o óculos meio caidinho, mas o óculos está lendo. Então vamos tomar cuidado. Vamos tentar não permitir que ele venha para a igreja. Vamos cogitar alguma coisa para impedi-lo para a igreja. Não vamos. Então, existe conspiração contra nós. E quantas vezes, se a gente perceber, se a gente nem ver, Deus fez grandes livramentos, talvez furou um pneu de um carro que vinha desesperado lá, e se ele entrasse por aqui, ele iria me atropelar, mas Deus lá já fez o livramento, já furou o pneu do carro. Eu vou dizendo aqui em tese o que pode acontecer conosco, irmãos. Deus livrou lá, sabe? Ontem mesmo eu fui levar um colega meu lá em Madureira. Irmão, escute isso aqui. Aí fui lá e não deu para levar cedo, não deu para ir muito cedo, porque eu tinha alguns compromissos, né? Tinha também meu neto, também tinha ele pegando na escola. Aí fomos depois de 1 hora. Aí fui levar ele lá. Aí fomos para Madureira. Aí fui lá e fez lá. Ele tem o seu curso teológico lá em Itaguaí.
Em breve vamos trazer para cá também, em nome de Jesus, o curso lá do IB, que é o curso dele. Vamos lá. Aí, quando chegamos em casa, deixei ele lá, era mais ou menos 5 e pouco, eu fui rapidamente trabalhar à noite, deixei ele lá, vim para casa, me arrumei e fui para trabalhar. Liguei o repórter. Irmãos, houve um troca de tiros lá no Mercadão de Madureira, próximo ali. Passei uma mensagem para ele assim: meu amigo, já ouviu as notícias? Deus nos deu livramento de mandar a gente embora o mais rápido possível daquele lugar. Que não sabia que onde o negócio ia andar. Então, estamos observando? A gente não percebe, mas Deus constantemente temos nos dado livramento. Aqui o Silvio nos contou hoje aqui um testemunho. Eu quero aqui, né? Permite, né, irmão Silvio? Ele permitiu que ele falou que ele estava lá e em cima do andaime, e aí veio a voz: coloca a luva. Ele estava com esmeril na mão, esmeril, né? Coloca a luva. Ele colocou a luva. E quando ele colocou a luva, a mão entra dentro do esmeril lá, né? Se não fosse a luva, ele ia perder. Talvez estava sem mão hoje. Aí a voz disse: fala, coloca o cinto de segurança. Nem deveria estar sem cinto, não, mas estava. Mas pela graça de Deus, Deus sempre nos dando orientação. Se não fosse a graça, Silvio, estava tudo esborrachado no chão, né, meu amigo? Aí coloca o cinto. Aí ele foi, ainda bem que ele é obediente. Colocou o cinto. Quando colocou o cinto, pum! Aí ficou pendurado lá no andaime. Isso é a graça de Deus, amados. Constantemente agindo em nosso favor. É a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Não temos ideia a importância que tem. Ela sobre todos nós tem nos livrado. Quem de nós aqui podemos dizer que a nossa casa está isenta de ser atacada por algo por B? Não, amados, estamos no isento, não. Estamos à mercê disso tudo. Mas estamos debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia de Deus, e com isso, Deus tem guardado não somente a nossa casa, as nossas vidas, como também toda a nossa família. A graça significa favor imerecido. Pedro diz lá no capítulo 5, versículo 5, bem no finalzinho do versículo, diz: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. O que é humildes? É dependência. O soberbo, ele vai resistir, mas os humildes, ele vai dar a sua graça. Crescer na graça envolve chegar a um maior entendimento sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus e sobre a soberania de Deus. Já falamos sobre isso aqui. Santidade: eu preciso me afastar do pecado. Justiça: eu preciso, viver debaixo dos padrões de Deus. Soberania: Deus tem um controle da minha vida. Olha, Pedro dizendo, explicando isso na sua palavra: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é crescer na graça, no conhecimento de qualquer pessoa, ou conhecimento de alguma pessoa, não. É na graça de Deus. Olhamos para a Bíblia. Quanto mais você conhecer Deus, aqui dentro, mais você vai ter possibilidade de vencer o seu dia a dia. A graça está dentro do que Ele nos orienta. O conhecimento, na verdade, é manter a graça de Deus sobre as nossas vidas. Se você não conhece, fico feliz em ver aí alguns irmãos, por exemplo, o nosso irmão Marco, já está com o seu ocrinho ali, já lendo a palavra. Eu estou gostando de ver. Eu pensei que, irmãos, acho que ele adivinhou que eu ia pegar no pé dele sobre também isso hoje também, Porque eu estou lá no serviço vendo ele, lendo a Bíblia, eu estou lendo, orando, e chega aqui e não faz nada disso, E hoje ele fez tudo isso aqui para dizer: hoje acabou a ciumeira, Acabou a ciumeira agora. Glória a Deus por isso.
né? Por que o Silvio, por que não eu? Que negócio é esse? Ele não é mais bonito que eu, né? Então, está entendendo? Conhecimento, quanto mais você conhece a Escritura, quanto mais você se envolve com o conhecimento de Deus, mais você vai estar preso à graça de Deus. Você vai entender o quanto Ele tem agido em seu favor. Irmãos, eu fico maravilhado por Deus quando eu começo a ler a Escritura. Quando eu começo a ler algumas partes, ou a Bíblia de um modo geral. Eu fico vendo e olhando, você sabe, eu faço essa comparação. Eu fico lendo a Bíblia e fico assim, rapaz, Deus tem me abençoado mesmo, porque isso aqui eu já passei por isso. E Deus mostra na sua palavra que Ele continua agindo em nosso favor. Então, o conhecimento é manter a graça. O conhecimento depende de toda a vida. Se você não conhece, você pode perder as partículas do seu caminhar. Crescimento é uma necessidade e não uma opção. Nunca vamos entrar nessa. Eu vou ler amanhã se der. Não é se der não. O conhecimento, ele tem que ser todos os dias buscando conhecer Deus. Como diz lá, Moisés, né? Não fala memória? Fala, conheçamos e conhecer, Oséias 3:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E lá em Oséias também fala que o povo de Israel, ele se pereceu, ele caiu porque lhes faltou conhecimento. Porque eles conhecessem Deus, onde ele deveria conhecer, talvez não passariam por todas aquelas mazelas que eles passaram. E por último, o crescimento ele é gradual e não instantâneo. Nem que ninguém conhece Deus completamente. É gradativo. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e assim vai conhecendo Deus, conhecendo Deus. O conhecimento mistura com as experiências se mistura com o conhecimento, e você vai caminhando, e quando você der em conta, você já cresceu, já conhece mais ou menos Deus. Eu me lembro quantas vezes eu tinha essa vontade de conhecer a essência de Deus. Mas para eu fazer isso, eu precisei ler muito, estudar muito, para poder conhecer a essência de Deus. Mesmo assim, ainda tem muitas coisas que eu preciso aprender com Deus, porque a questão do conhecimento depende da prática. Porque às vezes nós ouvimos, mas deixamos que alguém venha colocar o dedo nos nossos ouvidos ou venha nos cegar quando nós nos confrontamos com adversidades. Tome cuidado com isso. Adversidades é como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 18. Ele fala assim: as tribulações desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada para nós. Quanto mais você olhar para as adversidades e comparando elas com o que Deus tem para você, porque quando você lê a Escritura, você vai ver bênção e benefícios. Está entendendo, amados? Você vai ouvir benefícios. É nesses benefícios que eu tenho que me prender. Espera aí. Eu ainda não tenho o que eu preciso, eu ainda não tenho o que eu necessito, mas a Bíblia fala que eu vou ter, que Deus está preparando para mim. Eu não posso deixar que essas adversidades, elas me deixem parar, porque se eu parar, eu não vou ser beneficiado por Deus. Mas se eu avançar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades, eu vou alcançar o que Deus tem preparado para mim. Mas você não pode parar. Paulo falou lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que a tribulação, ela é leve e momentânea. É sempre comparada com uma tempestade. Imagine se a tempestade continuasse. Já chove 2 horas, já enche tudo, né, irmãos? Imagine se ela continuasse mais ainda. Mas ela para. Todos nós temos certeza
que a tempestade vai parar. Aí você se depara com a tempestade, é só você para tudo. Para que vai avançar? Por exemplo, nós temos um exemplo lá. Talvez se parasse o carro antes, quando você se confrontou com a adversidade, talvez nós não passaríamos por aquela situação adversa. Evitaria. Que eu vi a adversidade, veio a tempestade, aí eu vi que eu posso perder o controle do carro, eu vou fazer o quê? Eu vou encostar no lugar e vou esperar passar a tempestade. Como aconteceu, depois nós paramos o carro, a tempestade passou e nós continuamos a viagem. Você está dentro do carro. Escute aqui esse exemplo. Você está dentro do carro. O carro é a nossa vida. Você se depara com uma situação que você não tem mais controle. Entenda o que eu estou falando. Você perdeu o controle da sua vida. Tem que fazer o quê? Se for continuar, você vai bater. Vai acontecer algum acidente ruim. Tem que fazer? Para o carro. Para tudo. Refresca a mente. Dizia-se que para dar 3 suspirinhos, né? Aí parece que dizem que quando você faz isso, você vai como fala? Oxigenar o cérebro. Oxigenando ele, vai fazer o quê? Você vai conseguir raciocinar. Não é verdade? Aí você vai saber como lidar com aquela situação. É isso que a graça quer fazer com você. Quando você tem conhecimento, a graça vai operar na tua vida. E você vai conseguir resolver as questões adversas da nossa vida. Não é fácil viver, não. Como muitos dizem, né? Viver é difícil. Mas se nós estivermos debaixo da graça de Deus, a gente vai saber sobreviver e chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa cabeça? Meu Deus, aqui estamos, o Pai amado, falando sobre a importância da graça, Deus. Nós temos consciência hoje que ela é importantíssima para nossas vidas. Nos conduz debaixo dela. Que o Senhor venha nos dar e nos ampliar nosso conhecimento, e intermédio do seu conhecimento, entendermos como a graça quer operar constantemente nas nossas vidas. Abençoa a sua igreja, abençoa os irmãos que aqui estão, Deus amado. Abençoa também nossos irmãos que estão do outro lado, aí no Facebook, estão nas redes sociais, no modo geral, nos assistindo neste momento. Então, em tuas mãos, ó Pai, os teus filhos e as tuas filhas. E venha nos dar sabedoria para podermos lidar com tudo que viemos confrontar no nosso dia a dia. Obrigado por tudo. E lhe oramos no nome de Jesus. Amém?